Imaginem dedicar mais de uma década da sua vida tentando mapear, tipo, as leis fundamentais de todo o universo. Nossa, um projeto pequeno, né? É, pouca coisa. Desde estrelas em colapso até células microscópicas. Aí você acumula montanhas de anotações, mas, por causa da vida, é forçado a abandonar tudo. Guarda esses rascunhos em 4 envelopes temáticos e morre. O que já é uma tragédia intelectual por si só. Sim. E então, uns 30 anos depois, esses mesmos envelopes são abertos e acabam dividindo um movimento político global inteiro exatamente ao meio. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão profunda. Hoje o nosso foco recai sobre as fontes que cercam uma das obras mais fascinantes e controversas já escritas, que é A Dialética da Natureza, de Friedrich Engels. Exato, e material de apoio que vai estruturar a nossa análise de hoje, para quem está acompanhando a gente, vem da edição brasileira publicada pela Boitempo lá em 2020. A gente está se guiando pelos textos de apresentação que são impecáveis dos pesquisadores Ricardo Mussi e da Laura Lüdi. Sim. Além das notas históricas super detalhadas do editor da edição original alemã, a Mega 2, é assim, um prato cheio para quem gosta de história das ideias. Com certeza. E vale já colocar um aviso na porta antes da gente entrar de vez nesse assunto. Porque assim, essa análise de hoje foi desenhada pensando numa audiência que já tem uma familiaridade com o materialismo histórico dialético. É, o pessoal que já manja do básico, né? Isso. Quem nos escuta provavelmente já entende bem como Karl Marx e o próprio Engels usaram a dialética para dissecar a economia política, a luta de classes, o chão de fábrica. Só que a missão agora é radicalmente diferente. Muito diferente. A gente vai investigar o momento exato em que Engels tentou pegar essa lente, que estava focada na sociedade humana, e apontar ela para o cosmos, para a biologia, para a física e química. É tipo o salto da fábrica para o laboratório. E o que as nossas fontes revelam é assim, o esforço monumental do Engels para provar que a dialética não era só uma ferramenta útil para entender crises financeiras. Ela seria a lei de movimento da própria natureza. Caramba! Pois é. Só que o resultado, como você bem provocou no comecinho, é quase uma ironia materializada. Como assim? É que, tipo, é um dos textos que mais definiram o século XX para uma grande parte do mundo e, simultaneamente, é a obra mais fragmentária, inacabada e caótica de toda essa tradição intelectual. O que nos leva à primeira grande questão aqui. Porque, veja bem, alguém que passou a vida inteira estudando a exploração do trabalho e organizando revoluções, não acorda simplesmente num belo dia e diz: hoje eu vou escrever sobre física quântica e biologia evolutiva. Não mesmo. Tem que ter um motivo forte. Exato. Houve um motor histórico puxando Engels para ciências naturais. Então, o que estava acontecendo no mundo naquele momento exato para causar essa virada? Bom, os documentos apontam para uma linha do tempo muito clara, sabe? O Engels começou a mergulhar nas ciências naturais por volta de 1858. Nessa época, ele estava morando em Manchester. O coração da indústria. Exatamente. Mas a decisão de escrever um livro, de realmente criar um sistema sobre isso, só vai se cristalizar de verdade em maio de 1873. E a gente sabe dessa data exata graças a uma carta que ele mandou para o Marx. Maio de 1873. Tá. E o porquê disso está justamente no estrondo das máquinas ao redor dele. O contexto é a Alemanha e a Europa ali no pós-revolução de 1848. O idealismo filosófico, tipo aquela grandiosidade do pensamento de Hegel, estava perdendo apelo muito rápido. E o que ocupava esse vácuo? A ciência dura, o materialismo empírico. É, porque isso foi impulsionado pelo capital, né? A Revolução Industrial Alemã estava a todo vapor. As indústrias precisavam de engenharia pesada, de química para os corantes têxteis, de geologia para extrair carvão. É como se a fábrica passasse a ditar o ritmo da descoberta científica. Precisamente. E aí, com esse boom tecnológico todo, surge no meio intelectual alemão uma corrente que o Engels, assim, detestava. Era uma coisa que ele chamava de materialismo vulgar. Vulgar no sentido de ser raso? É, por aí. Eram autores como Ludwig Büchner. Eles olhavam para o mundo natural com uma lente totalmente mecanicista. Para eles, o universo era um grande relógio, sabe? Com engrenagens fixas, tudo muito rígido. Entendi.
E o Engels percebeu o perigo político e filosófico disso. Ele sentiu que precisava intervir para demonstrar que o método de pensamento revolucionário dinâmico que ele e o Marx criaram estava, na verdade, perfeitamente alinhado com o que havia de mais avançado na ciência moderna da época, não com esse mecanicismo. Mas olha, é uma ponte absurdamente ousada. Você pegar um modelo que foi criado para entender a dinâmica do capital e tentar aplicar isso ao movimento dos planetas e, considerando o grau de disciplina que o Engels tinha, o fato dele ter levado de 1873 até 1886 trabalhando nisso e nunca ter chegado num rascunho final, levanta suspeitas. O hiato é gigante. Porque a obra empacou tanto tempo. Porque a vida real atropelou a teoria. É simples assim. A urgência da praxis política não deixou que ele terminasse. As nossas fontes destacam 2 grandes interrupções, e as 2 mudaram a história. Tá, qual foi a primeira? A primeira foi em 1876. O Partido Social Democrata Alemão, que era recém-formado, estava sendo meio que sequestrado intelectualmente por um professor chamado Eugen Dühring. Ah, o famoso Dühring. Ele mesmo. Aí o Engels teve que jogar todos os manuscritos sobre a natureza na gaveta para escrever o Anti-Dühring, que no fim das contas virou um manual de defesa teórica do partido. Ele parou a pesquisa cósmica para apagar incêndio no partido. Exato. Mas a pá de cal no projeto veio mesmo em março de 1883. A morte do Marx. Sim. Quando o Marx morre, a prioridade do Engels muda instantaneamente. Ele assume a tarefa colossal, e põe colossal nisso, de decifrar aquela caligrafia impossível do amigo. Eu imagino o desespero. Nossa, devia ser terrível. Ele teve que organizar montanhas de notas que viriam a ser os livros 2 e 3 de O Capital. E além de tudo isso, ele ainda se torna o principal articulador do movimento operário internacional. Então, assim, não sobrava tempo nenhum para especular sobre química ou astronomia. Sabe, é quase poético. Eu acho poético que ele tenha sacrificado a própria grande obra teórica para garantir o legado do parceiro de vida dele. Mas, bom, já que a gente está falando do que ele de fato conseguiu escrever antes de ser interrompido, vamos entrar na substância do debate em si. Nas anotações que sobraram, como o Engels enxergava o problema da ciência da época dele? Qual era o grande alvo ali? O embate principal, segundo as apresentações da edição da Boitempo, era contra 2 vícios do pensamento científico. O primeiro era o empirismo puro. Tá. O Engels chamava a atitude de cientistas que ficavam apenas acumulando dados de laboratório de cegueira teórica. Sabe, eles colecionavam fatos empíricos, mas não tinham uma estrutura de pensamento para conectar um fato ao outro. Ficavam só empilhando tijolos sem ter a planta da casa. Perfeito, é bem isso. Mas o segundo e maior inimigo era o que ele classificava como método metafísico. Opa, vamos fazer um parênteses aqui porque a palavra metafísica, no jargão do dia a dia, soa como cristais, energia, uma coisa meio mística, né? Mas para Engels, no contexto da ciência, significa algo muito mais técnico, certo? Sem dúvida. A metafísica, para o Engels, é o hábito mental de isolar as coisas. É olhar para os objetos do mundo como entidades fixas, imóveis, com fronteiras rígidas, onde uma coisa é ou não é. Ponto. Ele dizia que o cientista metafísico tem uma obsessão tão grande pelas árvores que ele fica impedido de ver a floresta. E contra isso, a solução dele era propor a dialética. E como a dialética operaria na ciência natural, na visão dele? Na visão dialética, a natureza não é uma fotografia estática, ela é um filme. O foco não tem que estar nas coisas prontas, mas sim nos processos. Como as coisas nascem, como elas se desenvolvem, interagem e depois morrem. A natureza seria uma teia, onde uma causa pode virar efeito e um efeito pode virar causa, dependendo sempre do fluxo contínuo. Espera um pouco, eu vou precisar fazer o papel de advogado do diabo agora. Manda. Qualquer pessoa que teve aquelas aulas de laboratório no ensino médio, ou quem faz biologia, aprendeu que a ciência depende do isolamento. Tipo, se eu sou um pesquisador tentando criar um antibiótico, eu preciso isolar a bactéria numa placa de Petri, eu tenho que tirar as variáveis externas, mudar a temperatura num ambiente 100% controlado.
O senso comum prático diz pra gente que o isolamento funciona muito bem para construir pontes, curar doenças. Então por que o Engels achava que esse método tão vitorioso era um desastre como filosofia? Essa é a grande sacada teórica dele. E é um ponto realmente crucial para a gente entender. O argumento do Engels não é tipo jogar o microscópio no lixo ou proibir a placa de Petri, de jeito nenhum. Ah, tá. Ele entende perfeitamente a utilidade de você isolar uma variável para fazer um teste específico. O grande erro, segundo ele, é pegar essa atitude metodológica de isolar e congelar e querer transformar isso na verdade absoluta sobre como o universo todo funciona. Porque o universo real não tem placas de Petri. Faz sentido. No mundo real, a bactéria está interagindo com o clima, com o hospedeiro, com a contaminação da água, é tudo junto. Exato. E o mais interessante é que o Engels usa a própria ciência de ponta do século XIX para provar que a natureza odeia esse isolamento estático. As nossas fontes citam disciplinas que estavam assim explodindo na época: a embriologia, a fisiologia e a geologia. Dá um exemplo prático disso. Pensa na geologia. Antes a galera achava que as montanhas sempre estiveram ali quietas, fixas desde a criação. Mas a geologia moderna mostrou que a Terra tem uma história brutal de movimento, que uma montanha é só o resultado muito, muito lento do choque violento de placas tectônicas. É um processo em andamento. E claro, a cereja do bolo seria o Darwin, né? Mostrando que nem as espécies animais são categorias fixas, que elas fluem e se transformam umas nas outras o tempo todo. Nossa, o Charles Darwin é o exemplo perfeito para isso. O argumento central do Engels era que essas novas descobertas empíricas estavam produzindo um oceano de dados tão imenso que a ciência corria o risco de se afogar no seu próprio sucesso. Faltava teoria para dar conta de tanta informação nova. Isso. Para organizar todo esse caos, para dar sentido a esse fluxo onde tudo muda o tempo todo, você precisa de um método de pensamento que seja compatível com o movimento. A dialética seria essa ferramenta, capaz de pegar a ciência, que atuava como uma mera colecionadora de objetos separados, e transformar ela numa coordenadora de processos interligados. Olha, é uma ambição teórica que beira o vertiginoso. Ele basicamente queria fornecer o sistema operacional para toda a ciência natural. Sim, exatamente isso. E o contraste entre essa grandiosidade intelectual toda e a forma física como esses textos chegaram até nós é muito gritante. Você mencionou os manuscritos na gaveta e o editor original da Mega 2 descreve isso com um detalhismo que chega a ser cinematográfico. A materialidade dessa obra é um capítulo à parte. É muito fascinante. A gente não está falando de um livro normal, bonitinho, organizado com índice, capítulos, introdução e conclusão. Longe disso. A gente está falando de um quebra-cabeça. O espólio de Dialética da Natureza engloba 10 artigos maiores e um pouco mais elaborados, mas eles estão misturados com 169 anotações curtas e fragmentos bem concisos. E tudo isso estava, assim, simplesmente depositado pelo Engels dentro de 4 envelopes. 4 envelopes. Como que eles estavam divididos? O que estava escrito neles? Ele fez uma categorização bem solta, sabe? O primeiro envelope tinha uma etiqueta escrita Dialética e Ciência Natural. Tá, ok. O segundo já era Pesquisa da Natureza e Dialética. Inverteu a ordem? O terceiro trazia um título mais amplo, que era Dialética da Natureza, que acabou dando nome à obra. E o quarto era uma verdadeira miscelânea. Era focado em matemática, ciência da natureza, e ali englobava desde reflexões complexas sobre eletricidade até uns rabiscos matemáticos soltos. Caramba! É literalmente um canteiro de obras teórico que foi abandonado às pressas. Totalmente abandonado. Sabe, tem um peso inegável imaginar essas folhas soltas sobrevivendo ao tempo. Porque a gente não está falando de umas anotações que ficaram lá num esquecimento poético inofensivo. Esses 4 envelopes foram a semente de decisões políticas gigantescas e de rachaduras profundas no pensamento moderno. Então, o que aconteceu no exato instante em que esses manuscritos finalmente viram a luz do dia? Aqui a gente entra no epicentro do terremoto. Como eu disse, os manuscritos permaneceram inéditos por décadas. A data que vira a chave de tudo é 1925. Nossa, muito tempo depois. 30 anos depois da morte do Engels.
A obra finalmente é organizada e publicada na íntegra lá na União Soviética, tanto no original em alemão quanto traduzida para o russo. Uhum. E o efeito dessa publicação, como relatam as fontes que a gente está analisando, foi uma bifurcação colossal na tradição marxista do século XX. Rachou no meio. A recepção não foi nada pacífica, né? Eu gosto de pensar que a obra operou quase como um divisor de águas tanto geográfico quanto intelectual. Porque, de um lado, lá no leste, houve uma adoção que transformou o texto em lei. Sem dúvida. Na União Soviética e depois na Segunda e na Terceira Internacionais, a dialética da natureza foi elevada à categoria de cânone sagrado. O materialismo dialético não era mais visto apenas como um método para estudar as sociedades humanas. Ele virou a lente de tudo. Estabelecido como a filosofia oficial do Estado para todas as ciências naturais. Os processos geológicos, astronômicos, químicos, tudo passou a ser ensinado e interpretado sobre a ótica engeusiana. E é super importante a gente frisar aqui para quem está ouvindo e mantendo total imparcialidade sobre a política partidária em si, que o fato histórico registrado nas fontes é que a obra virou a espinha dorsal de uma ideologia de Estado monumental. Esse é o lado da consagração institucional completa. Mas se a gente for para o outro lado da cortina teórica, na Europa Ocidental, especialmente ali no pós-guerra, depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial em 1945, o cenário foi exatamente o oposto. Autores gigantescos do chamado marxismo ocidental não apenas discordaram do texto, eles declararam uma guerra aberta ao livro do Engels. Foi uma rejeição muito profunda e sistemática. Os textos de apoio da Boitempo listam uma verdadeira constelação da filosofia francesa e alemã que estava engajada em refutar essas anotações. A gente está falando de figuras pesadas. Quem são os principais nomes que as fontes trazem? Olha, o Maurice Merleau-Ponty atacou a ideia em livros como Marxismo e Filosofia e Sense Nonsense. Certo. O Alfred Schmitt dissecou o conceito de natureza na doutrina do Marx justamente em oposição a essa visão engelsiana. E, de forma extremamente vocal, a gente tem o Jean-Paul Sartre em obras como Materialismo e Revolução e na sua famosa Crítica da Razão Dialética. E também o Herbert Marcuse, principalmente no livro Marxismo Soviético. Todos eles se dedicaram intensamente a desmontar essa aplicação da dialética à natureza. E aqui a gente precisa dar um passo para trás e sair um pouco dessa lista de nomes para entender a alma da discordância. Porque, pensa comigo, por que um filósofo superativista como Sartre ou um pensador crítico como Marcuse gastaria tanta tinta, tanto tempo para refutar anotações de gaveta sobre física e química? O que incomodava tanto esses caras na ideia de que a gravidade e o capitalismo operavam pela mesma lógica dialética? O pavor absoluto que tomou conta desses filósofos ocidentais tem um nome muito claro: determinismo. Determinismo, explica isso. Para o Sartre, para o Marcuse e para os contemporâneos deles, tentar construir um sistema universal da natureza, mesmo usando um verniz materialista no lugar de um verniz teológico, era abrir a porta para um abismo. Por quê? Pensa no mecanismo lógico da coisa. Se a dialética rege a queda de um meteoro ou o resfriamento de uma estrela com uma frieza total, com uma necessidade cega e leis imutáveis de causa e efeito, e se a sociedade humana é vista apenas como uma extensão contínua dessa mesma natureza, onde fica a liberdade humana no meio disso tudo? Entendi perfeitamente o risco. Porque se as revoluções e as ações humanas são ditadas por leis científicas que são invioláveis, então o sujeito humano, o indivíduo, não importa mais. O ser humano vira só uma peça de xadrez biológica seguindo um roteiro cósmico inevitável. E, levando isso para o extremo político, se o comunismo for tão cientificamente garantido quanto a água fervendo a 100 graus, por que alguém precisaria arriscar a vida protestando ou fazendo uma greve? Nossa, essa analogia da água fervendo é perfeita. Era exatamente essa angústia do Sartre. Eles enxergavam nessa visão do Engels uma justificativa teórica muito perigosa para ditaduras burocráticas e para o autoritarismo de Estado. Porque os governos poderiam, sei lá, governar de cima para baixo, justificando cada atrocidade política como uma mera obediência às leis objetivas e invioláveis do movimento histórico e natural.
Ninguém teria culpa de nada. Estariam só cumprindo a lei da física social. Exatamente. Por isso o marxismo ocidental bateu o pé com força dizendo, olha, a dialética só faz sentido na esfera da história humana, que é onde existe consciência, intenção e escolha. Impor a dialética a uma pedra ou a um planeta seria um retrocesso gigantesco para o pensamento crítico. É um impasse filosófico ético, né? No fundo, é uma briga sobre a essência do livre-arbítrio, disfarçada de um debate sobre método científico. Totalmente. A gente poderia muito bem pensar que, depois de tantas décadas de briga, a dialética da natureza estaria hoje restrita aos arquivos da história da filosofia, como uma curiosidade puerenta sobre a época da Guerra Fria. Mas as nossas fontes mostram que a história deu mais uma volta completa, certo? O livro tem ganhado uma vida nova impressionante agora nos nossos dias. E uma vida muito surpreendente, impulsionada por uma emergência bem atual. O que as introduções da edição da Boitempo revelam é um forte renascimento dessa obra, mas agora dentro da chamada ecologia marxista. Ecologia. Sim. Os pesquisadores contemporâneos não estão mais lendo Engels para procurar aquelas leis cegas da física que assustavam Sartre. Eles estão lendo para encontrar as sementes de uma teoria ambiental crítica. E o grande conceito que está liderando essa retomada hoje é a ruptura metabólica. Ruptura metabólica. É uma expressão que realmente aparece cada vez mais nos debates de sustentabilidade modernos. Mas em vez da gente só jogar esse conceito no ar, vamos traduzir como isso funciona de fato usando as lentes do Engels. Com certeza. A ideia de ruptura metabólica é, na prática, uma descrição bem mecânica de como o modo de produção capitalista quebra os ciclos de reciclagem da própria terra. Como assim? Dá um exemplo. Pensa na agricultura lá do século XIX, que o Engels e o Marx observaram de perto. Antigamente, uma comunidade produzia a própria comida, consumia ali mesmo, e o resíduo orgânico voltava direto para fertilizar aquele mesmo solo local. Um ciclo fechado. Exato. O metabolismo, que é essa troca de energia entre a sociedade e a natureza, era circular, estava equilibrado. E o que a grande industrialização fez com isso? Ela esticou esse ciclo até ele se romper. O capitalismo basicamente suga os nutrientes vitais do campo em forma de colheita em massa e despacha tudo isso para alimentar as multidões nas grandes metrópoles poluídas. Aí lá na cidade, esses nutrientes viram lixo e esgoto concentrado que acabam envenenando os rios e o mar. E o campo fica sem o nutriente. Fica totalmente esgotado. O solo lá no campo, de onde tudo saiu, fica estéril. E aí precisa do quê? De fertilizantes químicos artificiais para continuar produzindo. A natureza não consegue repor o que a sociedade retira no ritmo frenético que é imposto pela acumulação de capital. A ruptura é exatamente esse rasgo, muitas vezes irreparável, nesse intercâmbio natural. Caramba. Então, ao resgatar o Engels hoje, esses ecologistas modernos estão encontrando um pensador que já enxergava a humanidade e a natureza não como coisas isoladas em laboratórios separados, tipo a economia num canto, a biologia no outro, mas sim como uma teia totalmente conectada, onde um erro sistêmico na produção humana vai inevitavelmente forçar um colapso violento nos ecossistemas do planeta inteiro. A degradação do trabalhador nas fábricas da cidade está fisicamente, materialmente ligada à degradação do solo lá no campo. É exatamente essa conexão sistêmica que dá um novo fôlego para a leitura desses manuscritos hoje. A intuição do Engels de que a natureza não perdoa ser tratada de forma metafísica, sabe? Como se ela fosse um mero depósito de objetos estáticos inesgotáveis à disposição do lucro humano. Isso soa quase como uma profecia para as crises climáticas que a gente está vivendo hoje. Olha, é de explodir a cabeça. E com isso a gente chega ao fim da nossa travessia por esses 4 envelopes. É muito impressionante pensar no escopo do que a gente abordou hoje com base nessas fontes. A gente viu o auge da era industrial germânica, inspirar o Engels a tentar, assim, a síntese intelectual mais ambiciosa do tempo dele. Entendemos também a profunda insatisfação dele com a ciência que se limitava a colecionar fatos sem enxergar o processo orgânico do mundo. Vimos a tragédia pessoal que deixou esse projeto fragmentado na gaveta para que ele pudesse priorizar o resgate da obra de O Capital do Marx.
E acompanhamos o destino, que é fascinante, desses manuscritos, indo de dogmas inquestionáveis do Estado soviético a grandes vilões da filosofia existencialista no Ocidente, até renascerem hoje como uma ferramenta super urgente para diagnosticar o nosso colapso ambiental. É a jornada de um texto que, apesar de falar sobre física e química de uma forma bem provisória e inacabada, simplesmente se recusou a morrer ou a ficar parado no tempo. Na verdade, ter uma história de altos, baixos, contradições e renascimentos é o destino mais ironicamente dialético que um livro poderia ter. Falou tudo. E antes de nos despedirmos de quem dedicou o seu tempo a acompanhar essa jornada inteira conosco, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem está escutando. Uma reflexão que é baseada no que a gente discutiu aqui, mas projetada para o nosso agora. Considerando fortemente esse alerta do Engels de que isolar excessivamente os campos de estudo causa uma cegueira teórica terrível. Sim. Será que o grau de hiperespecialização que a gente tem hoje na ciência contemporânea não é exatamente o pesadelo que ele temia? A gente vive num mundo onde o biólogo de ponta dificilmente compreende os artigos publicados pelo cientista da computação no prédio do lado. Enquanto o economista, bom, ele ignora os dois. Se a inovação tecnológica moderna voltasse a abraçar essa visão dialética ousada de que o clima, a sociedade, a inteligência artificial e a biologia são um processo só, inseparável e contínuo, quais seriam os saltos que a gente daria no enfrentamento dessa crise climática? Fica a pergunta para fermentar as ideias de vocês. Um agradecimento imenso a todos que escutam, continuem questionando aquilo que parece estático e até a nossa próxima análise profunda.